conta daquilo que nós temos vivenciado nos dias atuais, não é verdade? A palavra de Deus, quando por vezes não é desvalorizada, ela é modificada, para agradar os ouvintes. E, na verdade, irmãos, o próprio texto áureo que nós lemos esta manhã, ele já nos conta uma grande verdade. Ele diz: Timóteo, pregue a palavra. Não é a minha, não é a sua, não é o que o ouvinte deseja ouvir, mas é a palavra de Deus do jeitinho que ela é. E ele continua dizendo: inste. Inste, irmãos, do grego significa algo que é emergencial, que exige uma urgência, que exige uma presteza, uma preparação. Então, quando ele diz inste, ou seja, esteja preparado a todo instante para pregar a palavra, que não é minha, repito, que não é sua, mas é a de Deus. E ele diz ainda: instes a tempo e fora de tempo. Em outras traduções, quer seja oportuno ou não, ou seja, quer seja favorável ou não, quer o público ache agradável ou não, pregue a palavra. E por que devemos pregar a palavra? A verdade prática nos diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Então nós temos uma missão. E essa missão, irmãos, ela é de suma importância, por isso o comentarista faz questão de usar a expressão sublime, porque ela se reveste de uma grandiosa responsabilidade que Deus concede à igreja, qual seja pregar a palavra. E o resultado, irmãos, de quando fazemos isto, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra que Ele nos revelou, através da Bíblia Sagrada, o que acontece? O texto, a verdade prática nos diz: vidas são salvas, vidas são transformadas, vidas são edificadas. Então, meus queridos e amados irmãos, a lição de hoje, nós vamos aprender, segundo o que está na introdução, que um dos papéis, ou os papéis da pregação, ela é revelar Deus às pessoas, edificar a igreja, educar a igreja. Porque uma igreja, irmãos, que não é moldada, que não é edificada, que não é transformada pela palavra de Deus, ela é uma igreja que é fraca. O próprio comentarista faz questão de dizer isto na introdução da lição. Uma igreja que não tem a palavra de Deus como primazia é uma igreja fraca, porque é uma igreja que não está sendo edificada, que não está sendo alicerçada, trabalhada na palavra de Deus. E ele ainda traz algo muito importante, que inclusive é tema do tópico 3 da lição de hoje. Ela não pode ser feita ou falada de qualquer jeito. Ela tem que ser bíblica e cristocêntrica. Então, irmãos, hoje nós nos deparamos principalmente com mensagens na internet, nas redes sociais, que muitas das vezes foge à essência da pregação, foge ao papel da pregação. Ela é atraente porque amacia o ego de muitos daqueles que o ouvem. Mas a verdade, irmãos, que nós não podemos deixar de falar a palavra como ela o é. Cristo, irmãos, é o centro da Bíblia Sagrada. Os profetas falaram sobre Cristo. Os nossos antecessores no início da igreja primitiva, falaram sobre Cristo. E nós também devemos falar sobre Cristo. Cristo, irmãos, é a essência da pregação da palavra. Por isto, o comentarista vai dizer: a palavra, o ministério da palavra, a pregação deve ser bíblica e cristocêntrica. E o tópico 1 da lição, ela vai falar sobre o propósito da pregação da palavra, sobre o ministério da palavra. E ele vai iniciar dizendo que o propósito mais sublime da palavra, do ministério da palavra, da pregação, é revelar Deus às pessoas. Se isso não está acontecendo, tem algo de errado. Deus, irmãos, deve ser o foco de toda e qualquer pregação. E ele, o comentarista, vai nos informar que
o ministério da palavra, frequentemente utilizado nas Escrituras, ele tem o sentido de proclamação. Proclamação, que vem do verbo proclamar, que do grego é querisso, significa, irmãos, declarar como faz um arauto. E veja, ele dá o exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz que o próprio Jesus, ele era um arauto do Pai. Daí em diante, diz a palavra, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus falava a vontade, cumpria a vontade de Deus. Qual era? Anunciar que o mundo precisava de arrependimento. Isto era ser um arauto. E nós também temos o dever de sermos arautos, de pregar a palavra de Deus segundo a vontade de Deus, de sermos porta-vozes de Deus. E o que é um arauto? O próprio significado da palavra arauto, irmãos, vai nos ensinar algo de muito importante nesta manhã. Arauto é aquele que transmite a vontade do seu, naquela época, do seu rei, sem corrigir, sem modificar aquilo que o rei havia determinado que ele falasse. Então, irmãos, quando nos deparamos com homens pregando o evangelho segundo os seus próprios desejos, segundo para satisfazer, ganhar popularidade, nós enxergamos e nós percebemos que essas pessoas não estão cumprindo o papel de verdadeiros arautos, porque o arauto entrega não aquilo que agrada o coração do ouvinte, mas aquilo que agrada o coração de Deus, sem modificar, sem corrigir, mas prega a palavra como dela é, e ela é suficiente em si mesma. Então eu repito, o propósito da pregação, da proclamação da palavra é revelar Deus às pessoas. E é por meio dela, irmãos, que Deus se agrada para salvar as pessoas. Veja o versículo que se encontra citado aí no primeiro tópico, no primeiro subtópico do tópico primeiro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Na versão internacional diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Por quê? Porque agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então, irmãos, a pregação ela tem um importante papel de trazer o conhecimento de Deus às pessoas que ouvem a palavra pregada. Por isso, a pregação não é simplesmente uma exposição de doutrinas teológicas, não é um exercício retórico, mas é um ato divino, ordenado por Deus, para revelar Deus aos corações e às mentes dos ouvintes. Vivemos, irmãos, em uma época, diz a palavra de Deus, que o entendimento das pessoas está cego. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Por isso, é emergencial que entendamos o significado da pregação, como ela deve ser, de forma genuína. A pregação, ela deve, repito, revelar Deus às pessoas. E eu gostaria que os irmãos, uma escola dominical, repetissem comigo. O propósito sublime da pregação é revelar Deus às pessoas. Diga, revelar Deus às pessoas. Jamais esqueça, revelar Deus às pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que existe um Deus que as ama e que para seguir com Ele, juntinho dEle, para ir ao céu, há necessidade de arrependimento. E é esta, irmãos, a palavra que nós devemos pregar. O mundo permeado pela ignorância espiritual, o mundo permeado pelo afastamento de Deus, precisa saber, irmãos, que para seguir a Cristo, seguir, irmãos, a Deus, é necessário arrependimento. E não oba-oba, não aquilo que agrada o coração do ser humano, mas aquilo que agrada o Pai Celestial. E nós vamos perceber, irmãos, esse poder transformador, esse poder da palavra no subtópico 2.
Nós vamos falar sobre o caso emblemático de Lídia. Lídia, irmãos, era uma mulher temente a Deus, mas que carecia ter um conhecimento acerca de Deus. E diz a palavra em Atos capítulo 16, versículo 14, depois que Paulo tem uma visão, para ele passar a Macedônia, chegando à cidade de Filipos, ele, num dado dia, vai à beira do rio e começa a fazer o quê? Pregar a palavra. Porque, quer seja oportuno ou não, diz o texto áureo, devemos pregar a palavra. E eu vou ficar repetindo isso. Devemos anunciar a palavra de Deus. E Paulo começa a pregar a palavra. E diz a Bíblia, irmãos, que aquela mulher ouvia atentamente a palavra de Deus. E o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração. Porque, irmãos, a nós cabe o papel de pregar a palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem, o pecador, de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, preguemos, pois, a palavra. E Paulo prega a palavra. E aquilo resulta, irmãos, numa transformação. Resulta na conversão daquela mulher. Porque toda palavra proclamada com autoridade, toda palavra proclamada com poder, toda palavra proclamada com base na Bíblia Sagrada, resulta, irmãos, na obra redentora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a importância, irmãos, desse tão importante canal de comunicação que é a pregação da palavra. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que inclusive é citado na lição, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo que a fé é o elemento vital da experiência cristã. Ela surge através da exposição da palavra de Deus. E acompanhe comigo agora o meu raciocínio, Romanos capítulo 10. Abra, por favor, suas Bíblias, Romanos capítulo 10. No versículo de número 8, a parte final diz que a pregação é a palavra da fé que pregamos. É isso que está no versículo 8. No versículo 13, mais adiante, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja, a pregação é a palavra da fé que pregamos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele lança perguntas agora, que faz, que provoca a gente a reflexão. Ele diz a partir do versículo 14, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E eu volto de novo ao texto áureo. Pregue a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, quer seja oportuna ou não. Pregue a palavra. Porque, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, estamos utilizando o canal pelo qual Deus faz transformação pela fé na vida das pessoas. E quando nós percebemos que a fé vem aos homens, quando estes ouvem a pregação baseada na palavra de Deus, entendemos que nós nos tornamos instrumentos pelos quais a palavra de Deus se revela aos corações dos homens. Então não se desvalorize, você é um instrumento. Nós somos instrumentos de Deus, somos porta-vozes de Deus para anunciar a palavra do Senhor do jeito que ela é, sem precisar modificá-la, sem precisar corrigi-la, porque ela já é autossuficiente para transformar vidas que carecem de Deus. Mas ela não somente tem o papel, segundo a nossa revista, de revelar Deus às pessoas, mas ela também tem o papel de educar a igreja. E aí entra o tópico 3, o subtópico 3 do tópico 1. A pregação como instrução.
E ele vai dizer assim: as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra, elas precisam crescer e amadurecer, serem instruídas e serem discipuladas. E isto, irmãos, eu tenho ouvido há alguns dias da boca do pastor Leandro, a necessidade que a igreja tem de discipular, de instruir. Porque, irmãos, a boa obra que começa, a transformação que se originou na pregação da palavra, precisa ser continuada por meio da instrução, por meio da educação, por meio do ensino dela. A proclamação inicial pode até plantar a semente da fé, mas é o ensino contínuo, a instrução permanente, irmãos, que nutre e que desenvolve este novo ser que nasceu de novo, que passou a viver, passou a ter uma vida em comunhão com Deus. E este crescimento, ele começa com a ruptura dos padrões que nós antes vivíamos. E um desejo ardente por ter mais conhecimento de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Por quê? Porque por meio dele possamos crescer na salvação. Então a pregação da palavra, que transformou aquela vida, irmãos, agora precisa esta palavra ser ensinada para que esta nova criatura em Cristo Jesus possa se desenvolver e amadurecer na fé. Por isto, a pregação também ela serve como instrução. E o próprio Senhor Jesus vai nos mostrar a importância desse aspecto da pregação. A palavra de Deus nos diz que, percorrendo a Galileia, no capítulo 4, 23, versículo 23 de Mateus, ele diz: e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. No Sermão do Monte, muito conhecido de todos, às vezes nós nos atentamos a partir do versículo 3, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Mas o versículo 2, ele nos mostra qual era a finalidade de tudo aquilo. Ele diz: e abrindo a boca, Jesus, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Ensino, instrução. O apóstolo Paulo, irmãos, priorizava tanto o ensino, que diz-nos a Bíblia, por ocasião da fundação da igreja de Coríntio, em Atos 18, versículo 11, que ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra. E ele ainda continua, Paulo dava tanta importância que ele diz que aquele que deseja, que tem uma pretensão ministerial, que seja apto para ensinar. Ele diz: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, e no final ele diz o quê? Apto para ensinar. Por quê? Porque a pregação da palavra de Deus, irmãos, também surte efeito quanto no aspecto de instrução. Por isso não podemos desvalorizar a importância da palavra de Deus, da pregação da palavra, como ensino na jornada das nossas vidas cristãs. E a responsabilidade de quem exerce, porque é uma grande responsabilidade instruir pessoas nos caminhos de Deus. Porque através do ensino, irmãos, fiel da palavra, que as pessoas crescem, que as pessoas se equipam, que as pessoas se fortalecem, que as pessoas se capacitam, que as pessoas amadurecem e passam a viver uma vida que glorifique a Deus. E esta é o fim da nossa vida. Está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas eu só consigo fazer tudo para a glória de Deus depois que eu entendo, depois que eu aprendo, depois que alguém me ensina por meio da palavra que este deve ser a minha vida. E agora,
passamos a um outro ponto importante. A pregação também é importante como instrução. E eu quero falar para você que nos ouve esta manhã, que todos os crentes têm o papel de instruir uns aos outros. Em Romanos, Paulo escreve, veja só, acompanhe comigo quem quiser, Romanos 15, 14. Olha o que está escrito lá. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Depois de estar cheio do conhecimento, devemos admoestar-nos, instruirmos uns aos outros. Aos Colossenses ele diz, 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois de habitada ricamente a palavra de Cristo em nós, ele nos exorta, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então não são só os presbíteros, não são só os evangelistas, não são só os pastores, mas todos nós temos, irmãos, a obrigação de conhecer a palavra de Deus e nos instruir uns aos outros mediante a revelação que está nas nossas mãos. Louvado seja o nome de Deus. Mas continuando a lição, no tópico 2, nós vamos entender um pouco agora sobre a importância. Falamos sobre o propósito. E no propósito eu quero que fique gravado na mente dos irmãos. Propósito da pregação da palavra, revelar Deus às pessoas. Segundo, educar a igreja, por meio do ensino da palavra de Deus. E agora, falando sobre a importância, nós vamos perceber, está na revista, que a palavra tem importante função de edificar a igreja. E essa edificação, irmãos, vem pelo confronto, ela nos diz, pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra que exorta e consola. É o Espírito Santo, irmãos, que faz, quando nós ouvimos a palavra, este confronto com as nossas vidas. Ao ouvirmos a palavra, nós nos sentimos confrontados pelo Espírito Santo a nos tornarmos melhores, a nos tornarmos mais capacitados, a crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E às vezes isso acontece, como está citado na revista, às vezes em um tom de elogio, às vezes numa forte repreensão, mas é necessário, irmãos, porque a igreja precisa crescer, precisa seguir adiante, cumprindo a sua missão sublime de pregar a palavra de Deus. Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele o instrui, o exorta a persistir na leitura, no ensino da palavra e na exortação. Foi falado na terça-feira pelo pastor Argemiro, o pastor da igreja, no culto de doutrina, irmãos, esse texto. E diz assim, 1 Timóteo 4,13, Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Em outra tradução, Timóteo, dedique-se à leitura das Escrituras, à leitura pública, à exortação e ao ensino. Se não fosse importante, irmãos, certamente Paulo não aconselharia, não exortaria Timóteo a fazer dessa forma. Porque a igreja precisa ser edificada, não segundo os padrões do mundo, mas segundo a palavra do Senhor. E veja, está escrito em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 29, que a palavra de Deus é como um martelo, que faz o quê? Esmiuça a pedra. Em outras versões, despedaça a rocha. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que nós somos como pedras vivas. Agora, fazendo uma analogia com tudo isso, observe que é por intermédio da pregação, irmãos, como a palavra que edifica, que são retiradas as arestas da pedra,
que são retiradas as irregularidades da pedra, para que estas pedras consigam se encaixar uma nas outras e tragam solidez à estrutura do edifício. Então é por meio da palavra de Deus pregada, anunciada como ela é, que o edifício, igreja, irmãos, é fortificado, é fortalecido, edificado, por meio, irmãos, da transformação que a palavra de Deus causa nas pedras que somos nós. Quando as pedras têm as suas arestas, as suas irregularidades retocadas pela palavra de Deus, elas se encaixam, elas se unificam, transformam, trabalham em unidade e desta forma a igreja segue adiante cumprindo a sua missão. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, e eu e você fazemos parte do corpo, bem ajustado e ligado, e isso só é possível depois que a palavra faz o quê? Tira as arestas, tira as irregularidades. Então, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É a palavra, irmãos, edificando cada crente, edificando a igreja. Por isso, é importante, é fundamental compreender que a pregação da palavra não se limita apenas ao ensino doutrinário, mas também à exortação, ao encorajamento espiritual, porque através da pregação fiel à palavra de Deus, que os crentes crescem, que os crentes confrontam a verdade divina, confrontam os valores humanos, os valores seculares. Inclusive, agora nós vamos falar sobre isso no subtópico 2, formação de valores. A pregação, diz, é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. E mais do que nunca, irmãos, há necessidade de a igreja ter solidificada, fortalecida uma consciência cristã. A guerra cultural, irmãos, nos últimos dias travada contra a igreja tem sido grande. E os irmãos que têm acesso às informações, seja por meio da internet, de um jornal, de um rádio, sabem disso. As guerras têm sido cruel, irmãos, a guerra cultural. E, por conta disto, mais do que nunca, a necessidade de a igreja batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Não podemos ter dúvidas acerca da nossa fé. Não podemos ter dúvidas acerca dos valores que nós fomos ensinados. Nós devemos, irmão, mais do que nunca, demonstrar à sociedade, dar para eles uma resposta firme e fundamentada, não naquilo que eu acho, não num livro qualquer de alguém famoso, mas baseado na palavra de Deus. Dar uma resposta firme acerca daquilo que nós cremos como verdade absoluta. Domingo passado foi falado sobre o criacionismo, sobre as vertentes, o científico, o religioso, o bíblico. E nós aprendemos, irmãos, alguns irmãos chegaram até a citar isso, que a verdade hoje ela é relativa segundo o pensamento secular, mas nós não. Nós temos uma verdade, ela é absoluta, ela é firme, ela permanece para sempre, e é esta a verdade. Por isso os nossos valores, irmãos, devem ser baseados nesta verdade. Quando recebemos instrução, irmãos, nós aprendemos sobre princípios éticos, aprendemos sobre valores morais que não devem ser deturpados por aquilo que a sociedade aí fora prega. Nós não podemos ter receio e nem titubear, porque temos a convicção de que tudo aquilo que Deus nos falou e nos revelou na sua palavra é a verdade e ela é absoluta. Então é preciso discernir o que é certo e errado, mas não com base no conhecimento secular, mas com base naquilo que Deus nos revelou. Eu sei, irmãos, que roubar é errado porque a Bíblia diz que é errado.
Eu sei, irmãos, que adulterar é pecado porque a Bíblia diz que é errado. Eu sei que mentir é errado, não porque pai e mãe me diz, mas é porque Deus me revelou através da sua palavra que mentir, que adulterar, que fazer tantas outras coisas que o mundo oferece e que diz que é normal, é errado, porque a palavra de Deus me diz desta forma. Por isso é necessário que precisamos confrontar o que o mundo nos tenta, né, colocar de goela abaixo, mediante o ensino da palavra de Deus. Compreender o ensino, compreender a verdade, e não somente isto, mas também aplicar. Porque não adianta nada eu conhecer toda a Bíblia e não pôr em prática aquilo que eu aprendo quando ouço a pregação da palavra de Deus. Mateus, ainda no Sermão do Monte, capítulo 7, versículos 24 e 27, Jesus vai falar que aquele homem que conhece e pratica será assemelhado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vem todo tipo de coisa ruim, vem chuva, vem vento, mas a casa está de pé. Sabe por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha, está edificada sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo. Ele não titubeia, ele não tem dúvida, aleluia. Por isso nenhuma roda de vento sai levando ele por aí não, porque ele está firme, ele foi instruído, ele tem os seus valores formados segundo a palavra de Deus. Vem o tópico 3, subtópico 3, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Então, o tópico 1 fala que nós devemos formar valores. E nós devemos formar valores por meio da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. E depois que eu tenho formado esses valores, irmãos, agora eu estou forte. Para quê? Para resistir diante de uma cultura sem Deus. E a influência dessa cultura, irmãos, é uma realidade. Não é desenho animado, não, é a realidade. E os desafios são grandes. É só olharmos um pouquinho mais com cuidado e vamos perceber a erosão da fé bíblica. A destruição da fé por meio do ecumenismo doutrinário, doutrina daqui, doutrina acolá, vamos juntar, vamos agradar, vamos fazer isso, vamos trazer aquilo. E a nossa fé vai sendo destruída. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver a rejeição da doutrina. Aquilo que antes era aceito com o coração alegre, hoje em dia já não é tanto assim, porque é duro, é retrógrado, é coisa do passado, não serve mais para a gente. Mas a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus permanece para sempre. Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer que Deus, ele não muda. 16. E se Deus não muda, a sua palavra também não muda. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Olha o que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. O que continua aí dizendo? Viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Por isso, irmãos, nós não podemos rejeitar a doutrina, porque da mesma forma que os nossos pais primitivos pregavam a palavra de Deus, ela hoje é pregada, não para satisfazer os nossos desejos, não para atender os nossos caprichos, mas para trabalhar naquilo que nós precisamos para chegarmos aos céus. E ainda continua. Recentemente algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós ouvimos um pastor renomado de uma igreja falar que a Bíblia precisava ser ressignificada. Vamos mudar aqui para poder atender alguns caprichos da humanidade.
para atender esse grupo aqui, a minoria, que está precisando, não é bem assim. Vamos ver, vamos rever o texto bíblico. Mas, na verdade, irmãos, a Bíblia, ela não muda. E ai daquele, irmãos, que acrescentar ou retirar um jotazinho dele, um tiozinho. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E ela deve ser pregada como ela é. Aleluia. Queira seja aceitável ou não. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade absoluta que precisa ser pregada. Nós vemos hoje a mistura do sagrado com o profano. Nós vemos a inversão de valores. Valores que antes eram tidos como imorais, hoje passam a ser até naturais. Algumas décadas atrás, o adultério, irmãos, entre um casal era considerado crime. Era previsto no Código Penal. Hoje em dia já não é. Mas era visto até pouco tempo atrás como algo imoral. Mas hoje em dia nem isso é mais. Hoje em dia o adultério é visto como tem pessoas que acham, inclusive, se acham a pessoa, o cara. Porque se casam agora, conseguem se casar com outra e daqui com outra, e vão fazendo isso, vão fazendo aquilo, e se tornam inclusive heróis de crianças, de adolescentes, de jovens, por viverem dessa forma. Então, para resistir a essa cultura que não agrada a Deus, precisamos ter os nossos valores firmados na palavra do Senhor. Jesus vai chamar, irmãos, a geração da sua época de geração perversa. Pedro vai exortar os seus ouvintes, na época do dia de Pentecostes, quando os irmãos foram batizados, ele começou a pregar, vai dizer que eles se salvem, ele diz assim, se salvem desta geração perversa, dessa gente má. Paulo escreve, irmãos, a Timóteo dizendo que Demas, um amigo e colaborador dele, amou o presente século e o abandonou. Sabe por quê? Porque não estava enraizado nele os valores cristãos. Então nós não devemos nos amoldar aos padrões do mundo, devemos nos amoldar, irmãos, a nossa mente que foi transformada pela palavra de Deus, cujos valores são fixos, são permanentes, são eternos e conduzem o homem aos céus. Vivemos um colapso das estruturas tradicionais. A família, as pessoas querem induzir que família não é mais um homem ou mulher, mas são dois homens, são duas mulheres. Temos o problema do enfraquecimento das igrejas. Então essa inclinação, irmãos, para o profano, esses valores errôneos que a sociedade tem pregado, seja através dos jornais, das mídias, isso tem contaminado. E não podemos permitir que isso aconteça. As pessoas chegam para a gente e dizem, por que você acredita nisso? É porque está escrito na Bíblia, mas a Bíblia é relativa, depende. Não, a Bíblia não é relativa, a Bíblia foi escrita por Deus, que não muda, que é eterno, que é permanente, em que não há sombra de variação, segundo diz Tiago. E esta palavra então também não muda, ela permanece. Leiam comigo Isaías capítulo 40, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste o quê? Eternamente. Aleluia, irmãos. Esta é a palavra que nós pregamos. Isaías 5:20 vai dizer, ai daqueles a quem chama o bem de mal e mal de bem. Então, irmãos, não mudemos, mas permaneçamos firmes na palavra de Deus, na palavra que nós cremos, na palavra que nos transformou, na palavra que nos regenerou, na palavra, irmãos, que crescemos dia após dia, permaneçamos firmes contra tudo isto que o mundo, irmãos, quer nos impor. E chegamos ao tópico 3, o ministério da palavra e sua fundamentação. Aprendemos até agora, no tópico 1, sobre o propósito da pregação, que a palavra de Deus tem um propósito de revelar Deus às pessoas e educar a igreja. Aprendemos
no tópico 2, sobre a importância do ministério da palavra, que a palavra de Deus, irmãos, ela edifica a igreja. Ela exorta e consola nós, pedras vivas, que fazemos parte da igreja. Aprendemos que a palavra de Deus, irmãos, é necessário que construamos os nossos valores com base na palavra de Deus, para resistir essa cultura secular e maligna a qual estamos inseridos. E agora chegamos ao tópico 3, que fala sobre a fundamentação do ministério da palavra. Primeiro tópico ele diz, deve ser o quê? Cristocêntrica. A pregação da palavra deve ser o quê? Cristocêntrica. Hoje, irmãos, há uma profusão de pregadores, há uma variedade de pregadores. Pregadores que pregam todos os tipos de mensagens. São mensagens centralizadas no próprio pregador, são mensagens centralizadas nas necessidades dos ouvintes, às vezes são mensagens centralizadas nos objetivos de uma determinada denominação. Tem de tudo, menos Cristo. São desprovidas da essência da pregação que deve ser Cristo. Porque a verdadeira pregação, o verdadeiro ministério da palavra de Deus deve ser firmado, centrado em Cristo Jesus. Porque Ele, irmãos, é a figura central da palavra de Deus. O livro de Atos nos oferece um exemplo claro disso, está citado na lição. Filipe, ao descer à cidade de Samaria, o que nos diz a Bíblia? Que ele pregava a Cristo. Ele não pregava, segundo os desejos do coração dos seus ouvintes, segundo aquilo que ele pensava. Ele pregava a Cristo. Lucas afirma que os apóstolos, Atos 5,42, todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar quem? Jesus Cristo. Paulo, irmãos, fala sobre o conteúdo da sua pregação. Em 1 Coríntios 1,23 ele diz, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Então, irmão, nós observamos que a proclamação do Evangelho na era apostólica era centrada em Cristo, a tal ponto que Paulo chega a dizer para os Gálatas, olha, se alguém, até mesmo um anjo, chegar trazendo coisa nova, que não seja aquilo que eu já falei para vocês, o que vocês devem fazer? Considere essa mensagem o quê? Anátema, maldita, porque a verdadeira mensagem é pautada em Cristo, centrada em Cristo. Por isso a igreja deve zelar por este Evangelho, não cedendo, irmãos, à tentação de falsificar a mensagem, para que ela se torne mais atraente, que ela se torne mais macia, porque isso deixa de ser pregação, passa a ser uma jornada de marketing, visando lucro, visando popularidade. E aí Deus não nos chamou para isso, mas nos vocacionou para falar a palavra, segundo as necessidades do coração do homem, que pecador se encontra e necessita de arrependimento para chegar aos céus. Ele mesmo falou, Jesus Cristo, aos discípulos que o encontraram no caminho de Emaús, dizendo, e começando por Moisés, Lucas 24, 27, e por todos os profetas, veja só, Jesus falando de toda a Bíblia, explicava-lhes o que dele quem? De Jesus, se achava em todas as Escrituras. Por quê? Porque a centralidade, a mensagem principal das Escrituras, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Então essa compreensão cristocêntrica, irmãos, permeia toda a mensagem bíblica. Não é somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia vai nos revelar que Cristo é a figura principal. E é por isso que nós não devemos deixar Cristo de lado nas nossas pregações, no ministério da palavra. Quando nós instruímos uns aos outros, é Cristo que tem que estar em pauta, Cristo que tem que estar em foco. Nós devemos revelar Cristo, porque Cristo é o cumprimento, irmãos, das promessas divinas. Não estou dizendo que o formato ou que os métodos utilizados pelos pregadores estão errados,
Mas existe algo mais importante, o conteúdo, e o conteúdo tem que ser Cristo. O cerne da pregação é Cristo. O objetivo da pregação é conduzir os ouvintes a Cristo. Sabe por quê? Porque a mensagem cristã é Cristo. E a única esperança da humanidade é Cristo. Não podemos e nem precisamos adulterar a pregação, porque ela já é suficiente. E eu vou contar agora um relato que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Pedro e João, irmãos, estavam pregando o Evangelho. Diz a Bíblia que eles são o quê? Presos. Presos por quê? Porque estão pregando o Evangelho. Lembra do texto áureo? Pregue a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno ou quer não. Quer isso lhe cause dano ou não. Pregue a palavra. Foi isso que nós lemos no texto áureo. E eles estão pregando a palavra. E aí o que acontece? São presos. E diz a palavra de Deus assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João estão presos por conta da pregação do Evangelho. Mas ele disse para aqueles homens: olha, não importa, seja oportuno ou não, eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar pregando a palavra. E a palavra de Cristo, a palavra verdadeira, a palavra autêntica, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que santifica e que leva o homem aos céus. E concluímos, irmãos, que nós, como cristãos, não podemos nos omitir desta responsabilidade. Pedro e João nos ensinam aqui que nós não podemos nos omitir da tarefa de fazer o nome de Cristo conhecido. Devemos pregar a palavra. E essa tarefa é inevitável. Ela é intransferível. Ela cabe a mim, cabe a você. Foi para este propósito que Deus nos vocacionou. Foi para este propósito que Deus nos transformou em discípulos. Foi com este propósito que Deus nos comissionou. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bastante conhecido. Ele vai dizer: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para que tudo isso? Para quê? Por que eu sou geração eleita? Por que Deus me concedeu ser sacerdócio real? Por que Ele me escolheu para ser nação santa? Por que Ele me fez fazer parte agora de um povo que é adquirido, comprado pelo sangue dEle? Sabe para quê? Aí diz o texto: para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é a nossa missão, é a missão mais sublime da igreja. Aleluia, pregar a palavra, anunciar as virtudes daquele que nos chamou, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós não podemos ser mesquinhos, não, irmãos. Nós temos que divulgar este evangelho, pregar ele como ele é, baseado na Bíblia Sagrada, sem transformar as palavras, sem modificar, sem corrigir, mas do jeitinho que Deus já nos revelou. Glória seja dada a Deus. E veremos, irmãos, transformações, veremos salvação, veremos crescimento, porque Deus se alegra quando nós cumprimos essa tarefa. Por isso, pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Mas ela não basta ser cristocêntrica, ela tem que ser também bíblica. Vivemos em um tempo em que a pregação, irmãos, está cheio de modismo. É uma autoajuda, não é verdade? A gente vê isso direto na internet, né? Autoajuda. Pregação agora, autoajuda, são os coachings, né? O pastor até comentou esses dias na pregação, são os coachings. Né? Prega aquilo que amacia o ego, né? Que desce no coração facinho, que desce a goela aqui, ó, geladinho, sem problema nenhum. Porque é isto que o mundo quer, isto dá crescimento, isto dá visibilidade, isto dá popularidade. Isto, irmãos, gera dinheiro, gera recurso. Mas nós fomos chamados não para pregar mensagem de autoajuda, mas para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus.
E esta palavra, irmãos, ela tem que transformar. Não existe palavra pregada que não cause, irmãos, algo dentro do coração daquele que ouve. Avivamento, irmão, nós estudamos algum tempo atrás uma revista inteira dedicada a avivamento. E nós aprendemos que avivamento, irmãos, não é movimento. Avivamento, irmãos, nós conhecemos quando a pessoa passou por um avivamento porque percebemos que aquilo que ocorreu com ela permanece todos os dias na sua vida. E não foi somente naquele momento, naquele dia, naquele culto, mas é algo que modificou a vida dela. E ela leva consigo, andando para lá e para cá, pregando a palavra, transformando, dando bom testemunho. Isto é avivamento. Pai Deus vai dizer em Neemias, irmãos, que quando aquele homem resolve anunciar em público a palavra de Deus, o que é que acontece? O povo chora. Sabe por quê? Porque reconhece, é transformado pela palavra. Mas infelizmente nos dias atuais, esse tipo de pregação, esse tipo de autoajuda tem sido cada vez mais divulgado, principalmente no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook, e nada mais serve do que tornar pessoas mimadas, rasas, idólatras, quando na verdade, irmãos, nós devemos pregar a palavra que aviva, que dá vida, que transforma vidas. Gosto muito de um texto que se encontra em Judas, versículo 12, para qualificar estes homens que pregam esse tipo de mensagem de autoajuda. Judas diz assim no versículo 12, nuvens, esses homens, são nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. Então, para que serve? São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. Para que servem? São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Veja, irmãos, é exatamente isto. São homens que não trazem nada da Bíblia Sagrada, mas tudo de si. Então não gotejam a palavra que a igreja precisa. Não trazem a palavra que a igreja necessita, mas sim aquilo que eles põem no seu coração para satisfazer o ego, amaciar o ego das pessoas que os ouvem. Esse tipo de mensagem é atraente. Contudo, não há nelas a exposição da pregação, da verdade bíblica, como deve ser. Filipenses capítulo 3, versículo 19 vai dizer, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, e nós não, somos diferentes, nós deixamos as coisas terrenas para nos apegar àquilo que tem valor, àquilo que é eterno, àquilo que não muda, àquilo que o ladrão não rouba, aquilo que a ferrugem não contamina, aquilo que é a palavra de Deus. Então, o verdadeiro propósito da pregação vai além de satisfazer o ego, de acumular riquezas, de ganhar popularidade. A verdadeira propósito, finalidade da pregação é confrontar o pecado. Se está confrontando o pecado, está falando a verdade. Se está chamando a santidade, está falando a verdade. Se está falando sobre a dedicação de uma vida de um homem a Deus, está falando sobre a verdade. São esses os aspectos que nós temos verificando numa mensagem, irmãos. Essa mensagem está falando sobre santidade. Essa mensagem está falando sobre a necessidade de confrontar o pecado, de dedicar-se mais a Deus. Então esta é a palavra pura, esta é a palavra verdadeira. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 6,17, ei, saiam do meio deles, deixem eles, separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Gálatas 6, capítulo 6, Gálatas 6, versículos 14 e 16. Quem quiser acompanhar, diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, mas longe de mim, eu não quero nem saber, gloriar-me, senão aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Por quê? Porque a mensagem evangélica,
a mensagem que Deus nos revelou, irmãos, tem que falar sobre Jesus, tem que falar sobre Cristo, tem que falar sobre o preço pago na cruz do Calvário. E existe um preço, irmãos, para aqueles que desejam seguir a Cristo. Não é do jeito, venha como estás e permaneça como estás, né? E um pastor lá no Rio de Janeiro falava assim, tem gente que venham como estás, né? Mas não podemos permanecer como estávamos. Porque uma vida em Cristo exige mudança. E esta mudança é feita pela palavra verdadeira, autêntica, que transforma, que cura, que leva o homem, repito, aos céus. Esta é a verdadeira palavra. É este tipo de pregação que glorifica a Deus. E não, irmãos, aquela que nós estamos vendo por aí. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, chega a mexer no estômago, né? Chega a dar um embrulho no estômago. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aí lá no versículo 10 ele diz, tu, porém, o mundo está cheio disso. Homens avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, cruéis, sem amor, desobedientes a pais e a mães. Mas ele escreve para Deus, tu, porém, Timóteo, isso é a qualidade dos homens que vivem neste mundo. Mas tu, porém, que foi criado, alicerçado na palavra de Deus, diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Aí ele continua no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, irmãos, a palavra que é ensinada como autêntica, verdadeira, aprenda ela, viva ela, permaneça nela. Ela deve ser bíblica, ela deve ser cristocêntrica, porque ela edifica a igreja, ela educa a igreja, ela fortalece o homem, fortalece a igreja, ela revela a Deus às pessoas, transforma pessoas, leva pessoas ao encontro de Deus nos céus. E é este, irmãos, é este o motivo pelo qual nós devemos retornar à fonte, permanecer na fonte, proclamando a palavra de Deus de maneira fiel, de maneira firme, nos mantendo fiéis aos princípios, aos valores que Deus nos ensinou. A conclusão diz, a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação que é genuinamente o quê? Bíblica, cristocêntrica, que reflita, irmãos, os valores do reino. Sim, nós temos que viver os valores do reino, porque nós fomos chamados para sermos sal e luz deste mundo. Por isso nós somos diferentes, até mesmo nas coisas simples, como uma vestimenta, nós somos diferentes, porque nós cremos não naquilo que A e B prega segundo os seus intentos, mas aquilo que um verdadeiro pregador prega, segundo a palavra de Deus. Então, numa cultura, diz a conclusão, cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita, mais do que nunca, proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.